Seja bem-vindo a mais uma dica e aula em Telco Telecom sobre fibra ótica. Eu vou falar para você hoje sobre clivador, né, que é uma ferramenta muito utilizada no campo, no dia a dia, para quem trabalha com infraestrutura de fibra ótica. No entanto, tem algumas informações que são muito importantes, muito relevantes no momento do manuseio, no momento da aquisição, no momento da manutenção e assim por diante. Então, veja bem, olha lá. Aqui nós temos a ferramenta chamada clivador, onde nós temos todas as características dela disponíveis aí. A base, prisma, a acomodação, o disco de corte, que é sobre ele que eu vou falar principalmente, e posicionamento. Bom, o clivador, ele é uma peça muito importante para quem trabalha com infraestrutura, porque ele é a ferramenta que vai cortar a fibra ótica de forma perpendicular ao seu eixo, né? Então você tem que ter ela basicamente numa posição firme, né, e estática, para que você possa cortar, cisalhar essa fibra no ponto específico. Esse corte ele tem que ficar exatamente perpendicular, senão no momento da conectorização, da fusão, do acoplamento, ele vai trazer uma perda, uma atenuação para você. Então, se você trabalha com uma rede grande, pequena ou não, é importante você dar total qualidade e atenção para o seu clivador. Uma das questões muito importantes é a limpeza, né? A manutenção, você não deixar restos de fibra aqui, ele tem um depósito de sobras que ele fica acoplado aqui na lateral, onde você permite que toda a sujeira caia dentro dela. E, obviamente, que clivou, fecha o clivador, não deixa ele aberto. A pessoa, às vezes, dá um tombo no clivador. Essa é uma peça da sua infraestrutura que ela não pode ter problemas. Ou seja, você deixa ele ali, bate uma ferramenta, derruba da mesa. Se isso acontecer, obviamente, você já perdeu e muito com a qualidade da sua manipulação e da sua rede. Bom, qualquer clivador, ele possui uma vida útil, né, como qualquer ferramenta. Então, o clivador em especial, ele tem uma vida útil, que dependendo do fabricante, ele vai te dar uma vida útil maior ou menor. Nesse caso, ele dá uma vida útil de 40 mil ciclos desse modelo, aproximadamente. Esses 40 mil ciclos, eles são divididos entre as posições e variações do disco de corte. Aqui nós temos um disco de corte com um pouco mais de posições, mas o modelo que foi escolhido aqui é um exemplo de 12 posições que são substituíveis, ou seja, eu vou acoplando a cada momento em que eu faço uma quantidade de ciclos, ele em uma posição de corte diferenciada. Por que eu preciso fazer esse reposicionamento? Porque ele gasta, ele é um disco que tem uma lâmina onde tem um corte, e esse corte ele vai gastando. Então aí, em média, é de 2 a 3 mil ciclos, né, de cortes, né, de vezes que você cortou uma fibra, que realmente vai desgastar o disco e o corte dessa lâmina. Então tem equipamentos que duram 60 mil ciclos, mas são equipamentos mais caros, né? Então qual é o diâmetro da fibra que ele consegue cortar? 125 microns, em média, né? Porque quando a gente fala lá da estrutura da fibra ótica, a gente estuda isso. Lá no curso de infraestrutura a gente entra em todos esses detalhes. A casca, ela pode ter de 100 a 1000 microns, né, no geral. Esse exemplo que nós colocamos aqui, ele tem um ângulo de clivagem de meio grau. Então, o que é o ângulo de clivagem? Quando você tem a sua fibra e você faz o corte, ela tem um ângulo, vou exagerar aqui, né? Tem um ângulo que vai fazer esse corte. Esse ângulo, ele dá mais precisão quando ele, obviamente, é menor, né? Então, você dá uma perpendicularidade muito maior para o topo, né, da sua fibra, seja ela posicionada em uma conectorização mecânica, na emenda, ou até mesmo numa fusão. Bom, legal, já vou falar sobre isso em detalhes também. Então aí a gente tem algumas questões com casca, sem casca, e geralmente você vai fazer a remoção da camada secundária, que é o acrilato, para poder fazer a clivagem, né? Fazer o processo de clivagem. Uma vez clivado a sua fibra, ou clivada a sua fibra, ela não vai poder ser manipulada novamente. Então você vai fazer a limpeza, remover todos os resíduos dela e fazer a clivagem. Clivou, acabou. Você não pode encostar mais no topo dela. Aquela quina do topo, se você encostar, bater, passar, mesmo que seja um lencinho com um álcool isopropílico, você está danificando aquela ponta e você já está perdendo o ponto de transmissão aí do sinal óptico. Então,
é interessante você seguir o processo corretamente. Bom, aqui está um exemplo do disco, né? Você fazendo a manutenção do disco, ele é bem simples e tem uma posição única quando você trava ele, soltou, você muda a posição e faz um controle, né? Se ela risca com uma caneta permanente aquele ciclo que você já fez, ou você mantém a sequência. Eu comecei no 1, se ele estiver no 3, obviamente eu vou rodar para frente, né? Não vou rodar ele para trás. Então, de tempo em tempo, é interessante você fazer esse rodízio, né, da sua lâmina aí do seu clivador. Fique atento aí à especificação técnica do seu equipamento, porque ele pode te dar mais ciclos ou menos ciclos. Isso tudo depende da qualidade. Quando a pessoa fala, eu compro um clivador muito barato, aquele chinesinho, tudo bem, ele pode ser chinês, desde que ele tenha qualidade. Precisão, a gente consegue ter uma qualidade tranquila. Então, nesse caso aqui é de 12 posições e você tem aí 40 mil ciclos de vida estimados, se você cuidar bem do seu clivador. Se você não cuidar muito bem, com toda certeza você vai perder muito mais, porque ele vai ficar inutilizável aí durante um período, e esse período pode ser mais curto do que os 40 mil ciclos, né? Qual é o ponto crucial de um clivador? O que você precisa levar em consideração quando você vai comprar, vai usar, vai manipular um clivador? O ângulo de corte desse clivador. Então, o ângulo de corte dele é que vai definir a precisão dele. Então, quanto menos ângulo em relação à perpendicularidade que você quer, mais precisão você vai dar no corte e menos atenuação na sua emenda, seja ela mecânica ou fusionada. Então, quando você faz o corte, se você tem um ângulo de 1 grau, muita coisa. Comparando com um clivador que me dá meio grau, então o que tem meio grau tem mais precisão. Geralmente a máquina de fusão, ela vai te dar essa perspectiva, uma estimativa baseada no que ela fez de leitura do topo dessa fibra, para poder te informar, né, de forma ilustrativa, uma projeção de mais ou menos quanto ela conseguiu fazer na perda. As máquinas de fusão também, elas são importantes, porque a gente tem, em relação à precisão da máquina, o custo dela também, que tem mais elementos, né, e são máquinas mais parrudas. Mas em outro vídeo a gente vai falar sobre máquina de fusão. Então olha só que interessante. Aqui a gente tem o seguinte, um gráfico onde no eixo Y eu tenho a perda em dB, e aqui no gráfico do eixo X eu tenho o ângulo de clivagem. Então, ângulo no X, Y, os decibéis. Legal, então se eu pegar um clivador que tem 1 grau de ângulo, em comprimento de onda de 1310, ele vai ter uma perda aqui aproximada de 1.4 dB. E se for em 1.490, ele vai ter aproximadamente 1 dB. Isso de 1 grau. E aí você pode perceber que em 1310 a atenuação é maior, tá? Então isso aqui são perdas, tá? Então o valor da perda do sinal quando o ângulo é para um comprimento ou para outro comprimento. Então o que você vai levar em consideração aí? O comprimento de onda que você está utilizando. Mas eu não sei qual que eu estou utilizando. Então, para você dimensionar, que é justamente o que a gente ensina no curso de medições, no curso de projeto, onde você vai colocar o que, né, dentro da rede, porque tem que ser calculado, tem que ser tudo muito bem dimensionado para que você tenha uma qualidade efetiva dessa aplicação. Então fique atento a esses detalhes, porque são detalhes cruciais. Então, para uma clivagem de um comprimento de onda de 1310, a sua perda é maior, se o ângulo for de 1 grau. Legal, então vamos lá. Esse cara que eu mostrei aqui, ele está falando de um ângulo de meio grau, né, de clivagem. Claro que ali a gente juntou algumas informações, então meio grau está aqui, olha só, o nível de atenuação dele é abaixo de meio dB. Então eu já tenho menos atenuação quando a precisão é maior. Você vai encontrar clivadores com até 0,1, 0,2, mas são clivadores muito caros. Então se a sua rede tem, vamos lá, a dica, se a sua rede é uma rede de pequeno porte, são distâncias curtas, isso não vai fazer tanta diferença desde que você cuide muito bem do seu clivador. Mas para redes extensas, né, se eu trabalho com uma rede de 60, 80, 100 quilômetros, então com toda certeza eu preciso dar uma atenção especial. Preciso comprar um clivador bom, preciso de precisão, né, não de necessidade, e que você consiga ter essa elevação de qualidade. Agora, se a sua rede é pequena, muitas vezes você não vai perceber, eu quero fazer uma fusão aqui de 600 metros, 500 metros, mesmo que o seu equipamento
acabe proporcionando uma perda de 1 dB, 2 dBs, né? Isso para você acaba, no final das contas, não fazendo tanta diferença. É importante? Sim, é importante. Lá no curso de medições, a gente ensina a fazer a leitura desses sinais e interpretar o que é que está acontecendo com a sua fibra. Então aí a gente consegue muito precisamente identificar esses pontos de falha, se é na fusão, se é na conectorização. Na fusão pode ser um processo de clivagem que prejudica o seu processo, o seu projeto. Mas pode ser um problema de manipulação, a pessoa não fez a limpeza corretamente, a máquina não tinha precisão, tem muitos elementos variáveis aí para você entender. Mas fique atento a esse processo que ele é totalmente relevante para a sua necessidade. Então, quanto menor for o ângulo, mais precisão você tem no seu clivador e mais precisão você tem na sua fibra. Joinha aí para a gente no vídeo, para a gente poder continuar trazendo mais conteúdo para você e participar aí dessa elite de conhecimento que você que está entrando agora na área de fibra ótica pode precisar aí para crescer futuramente com o seu profissionalismo. Espero encontrá-la em um de nossos treinamentos. Até a próxima.